eu novamente lembraria que fiquem à vontade após a exposição da nossa convidada, ou durante, para deixar registradas perguntas aí no nosso chat, ou ao final esperar, se quiser fazer mesmo de abrir a câmera, que é sempre muito bom ver o rosto de vocês, ou ligar o microfone, né? Mas durante a apresentação nós pedimos que, por favor, deixem os microfones desligados para que não haja nenhuma interferência ou nenhum ruído, né? Bom, a nossa convidada, ela é advogada, mestrando em propriedade intelectual na Flaxo, na Argentina, e ela é a coordenadora, né, da coordenação de cultura livre do Creative Commons no Brasil, né? Essa colega, né, a Nanachara Piazentin, que vai passar esse tempo conosco. Então, anotem aí as perguntas, né? E sem mais demoras, eu passo a palavra para ela. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos que toparam falar desse assunto aqui numa sexta-feira à noite. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Esse assunto é muito caro, eu gosto muito de falar sobre essa parte da propriedade intelectual, dos direitos autorais, dessa parte não apropriativa, né? Eu estudo, né, propriedade intelectual, já advogo já há um bom tempo, há uns mais de 10 anos, trabalho específico com essa parte de cultura e bastante aí com direito autoral, né? Peço desculpa para vocês por hoje não estar no meu melhor dia, hoje tive uma crise muito grande de enxaqueca, então eu vou falar talvez um pouquinho mais devagar, e se eu desmaiar aqui, o Rodrigo vai assumir. Gente, eu vou compartilhar, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Legal? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Deixa eu ver. Consegui, será? Estão conseguindo ver a apresentação? Agora sim. Obrigada. Eu não consigo ver vocês, mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre as licenças Creative Commons e sua aplicação nos periódicos científicos. Então, sobre o que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar de uma perspectiva bastante específica, né, sobre o acesso aberto, que é a perspectiva do direito, né? Como que o acesso aberto, ele é viabilizado pelo direito, né, por meio dessas licenças Creative Commons, né? Como eu falei, o Rodrigo falou também, eu sou coordenadora de cultura livre, né, do Creative Commons. O que é Creative Commons, né? Ela é uma organização sem fins lucrativos que tem sede nos Estados Unidos, tem aí um corpo de funcionários que, na verdade, estão espalhados aí pelo mundo todo, são mais de 100 países que estão atuando, né, na Creative Commons, grande parte deles tem capítulos, o Brasil tem um capítulo, tá? Então,
as pessoas que participam desse capítulo são voluntários e voluntárias do Creative Commons, e ela é uma organização que é responsável por administrar essas licenças, né? Então, a minha intenção hoje com essa fala é explicar um pouco essas licenças, e para isso eu vou precisar falar um pouquinho sobre direito autoral, né, que eu acho que é importante para que a gente coloque todos, assim, no mesmo patamar, que a gente consiga compreender como que essas licenças funcionam, né, qual que é a diferença entre elas, qual que é a importância dessas licenças pro acesso aberto, para a ciência aberta, e como utilizá-las, né, quais as práticas institucionais que a gente tem que adotar em relação ao direito autoral, e também as práticas individuais, para que a gente consiga promover esse compartilhamento de uma perspectiva jurídica mesmo, tá? Então, para isso, a gente vai ter que falar um pouquinho de direito autoral aí. Tá? Direito autoral, nossa lei aqui dos direitos autorais, Lei 9.610, de 98, é uma lei aí que tem pouco mais de 20 anos, é uma lei jovem, mas ela é velha, porque passou já por algumas, pela quantidade de transformação tecnológica, né, que ela precisa abarcar. Então, ela é tida também como uma das mais restritivas e protetivas também, legislações mundiais. Então, a gente precisa saber do que a gente está falando aqui, né, quais obras que são protegidas. Isso vai estar lá no artigo 7º, né, porque é importante saber que o direito autoral, ele protege um conjunto de manifestações que são consideradas obras protegidas, não é tudo que é considerado uma obra protegida. E ali no artigo 7º tem coisas que talvez sejam mais fáceis para a gente compreender que são protegidas, né, um texto, ali uma obra dramática, uma obra audiovisual, uma fotografia, um desenho, tudo isso é muito mais evidente, né, mas eu acho que tem coisas ali que não são tantos, por exemplo, coletâneas, compilações, bases de dados, e eu trago aqui atenção para a base de dados, porque a gente vai falar um pouquinho lá na frente, porque é importante também, especificamente para esse tema que a gente está tratando aqui de acesso aberto, tá? E o que não é protegido, tá? Além dos direitos autorais, eles definem também o que não é protegido, né? Isso é importante para a gente entender, assim, que ideia, plano, regras, agendas, nomes isolados. Por que isso, né? Por que a lei fez questão de trazer coisas que não são protegidas, né? É uma forma também da gente delimitar que existe conhecimento, e conhecimento expresso em um suporte físico, né? Que não é protegido por direito autoral. E isso vem de diferentes justificativas. Uma delas é da análise, né, desses dois artigos aqui a gente extrai que é essa diferença entre a ideia e a expressão da ideia, tá? O direito autoral, ele protege a expressão de uma ideia, tá? Ele não vai proteger a ideia em si. Então, aquela coisa que a gente escuta muito falar, alguém copiou a minha ideia, é algo que não tem uma proteção específica no direito autoral, tá? E por trás disso tem todo um conceito que é justamente assim, que não se privatizem coisas que não têm o condão de ser privatizadas, né? Que não se apropriem de coisas que não podem ser apropriadas. As ideias são livres, e o direito autoral quer proteger, na verdade, é só uma expressão específica dessa ideia, tá? Então, aqui tem algo, né, essa dicotomia ali de ideia e expressão que a gente já falou. Tem uma coisa que não está na lei, não está escrito na lei, né, que é a questão da originalidade. Isso não está escrito, vem da doutrina, vem do direito autoral aí, praticamente todos os países. A ideia é que você só tem uma proteção de algo, como uma obra, se ela apresentar, no mínimo, uma originalidade. Se ela é uma coisa extremamente trivial,
ela não vai ter essa proteção, tá? Então, isso é importante depois até para a gente pensar lá nos dados que eu mencionei, né, nas bases de dados. E aí, isso a gente fala um pouquinho lá na frente, tá? O que mais? Outra coisa que ela precisa ter, né, para ter essa proteção, ela tem que estar num suporte físico. Ela não pode estar na cabeça de alguém, né? E esse suporte físico, ele é entendido também como um suporte digital, tá? Ele é só uma materialização. Isso também está ligado também com essa ideia dessa diferença ali entre a ideia e a expressão. Por mais que uma ideia seja super concreta na cabeça de alguém, ela realmente precisa estar materializada. E aqui também para a gente entender algumas coisas que não são, né? Do que a gente não está falando. A gente não está falando de direito de imagem, tá? Que é uma coisa que as pessoas confundem bastante. Até a gente poderia incluir alguma coisa ali na questão de base de dados, mas não vem ao caso, assim, né? São disciplinas diferentes. Quando a gente fala de Creative Commons também, a gente não está falando de marcas e patentes, tá? Ela não serve, as licenças não servem nem para marcas e patentes, só para o campo do direito autoral, porque a propriedade intelectual, ela realmente abarca ali também um conjunto, né, de proteções, né, entre elas marcas e patentes, e é muito comum as pessoas confundirem isso. Então, a gente está tratando só sobre direito autoral. Tem uma diferença importante, que é super importante a gente saber, que é essa dicotomia aí que vai permear tudo, né, também as licenças, né, que é esses dois feixes de direitos que a gente tem, né, os direitos morais de autor e os direitos patrimoniais de autor. Isso vem da tradição francesa do direito autoral, que é a tradição que o Brasil segue, né, isso está expresso lá na Lei dos Direitos Autorais, no artigo 24, e também ali o direito patrimonial ao longo da lei em vários artigos, né? Mas por que essa diferenciação ela é importante, né? Vamos lá. Os direitos morais são esses aqui, que estão ali no artigo 24. Eles são considerados os direitos que os autores têm, que os criadores das obras têm, né? Que são protegidas, né, de obras que são protegidas. E eles estão ligados muito ao direito ali a personalidade desses autores, né, é importante, porque eles não podem ser renunciados, né, no Brasil eles não podem ser renunciados e nem alienados, tá, mesmo que o autor queira, tá. E que direitos que a gente está falando? Que direitos são esses? Principalmente, o primeiro, mais importante de todos, é o de ter a sua autoria atribuída em qualquer utilização da obra, tá? Então, qualquer obra que eu escrever tem que ir com o meu nome, tá? Outro direito moral é relacionado à integridade, né? As utilizações da minha obra, elas têm que respeitar a integridade do original. E claro que aqui a gente pode pensar em adaptação, a gente vai falar um pouco mais sobre os usos transformativos lá na frente, mas o ponto é que se forem feitos usos transformativos, eles precisam ser indicados, tá? Isso é uma forma também de garantir que o original e a integridade seja mantida, né? E seja protegida também. Aí, temos mais direitos morais aqui de autor, que é o direito relacionado ali à circulação, que resumindo bastante, diz respeito ao autor manter a obra inédita, se assim ele quiser. Esses são os direitos morais, tá? E assim, vocês devem estar se perguntando, né, principalmente com relação à autoria, né, se eu assinar um contrato, por exemplo, que estabelece que o meu nome não precisa acompanhar algumas utilizações da minha obra, bem, esse contrato seria, em parte, inválido, né, então, se eu quiser questionar esse contrato juridicamente, eu posso ter essa parte dele invalidada, tá? Isso sempre aparece, porque sempre tem muita história de gente que renuncia
o seu direito de autor ali, né, com relação à nomeação ali, né? E assim, a gente está falando, na verdade, do plano do direito, tá bom, gente? A gente sabe que existe ali no Mercado Livre anúncio de faça o seu TCC em uma semana, e, enfim, a gente sabe que essas práticas existem, né? Mas elas são consideradas inválidas aí pelo mundo jurídico. Então, se a tiazinha que fez, sei lá, seu TCC quiser questionar isso 10 anos, 20 anos depois, ela vai poder. E eu falo assim, eu falo tiazinha, gente, porque eu realmente tinha uma tia que fazia isso. Ela era jornalista e escrevia as monografias das pessoas. Então, é uma prática bem comum. Ali, os direitos patrimoniais, que também são bem importantes, né? Eles dizem respeito à utilização da obra, né? A gente costuma falar utilização econômica, mas nem sempre a utilização econômica, tá? Isso pode confundir um pouquinho. Ela pode ser uma utilização gratuita também, tá? Esses direitos, quais são os direitos de utilização, né? A reprodução da obra e a produção de obras derivadas a partir dela, a execução pública, quando a gente está falando aí de música, a exibição, quando a gente está falando aí de um filme, a distribuição, armazenamento, todas essas utilizações mesmo que são comuns para as obras que são protegidas, né? E aqui é um ponto bem importante, gente. Antes da gente entrar um pouco mais nas licenças, as limitações e exceções, elas estão ali no artigo 46 a 48 da Lei de Direitos Autorais, e ela estabelece ali que usos que eu posso fazer de obras que são protegidas, sem que nem precise pedir autorização para o autor. Então, ali eu tenho cópia privada de pequenos trechos, citação, educação, espaço domiciliar, paráfrases, paródias. Então, assim, esses são só, na verdade, alguns exemplos, tá? A jurisprudência já ampliou mais alguns usos que a gente pode fazer sem que se precise pedir autorização, tá? O prazo de proteção. Outra forma que a gente tem de utilizar obras protegidas sem precisar pedir autorização diz respeito às obras que estão em domínio público, tá? No Brasil, hoje, as obras entram em domínio público depois de 70 anos, conta-se a vida toda do autor, aí depois da morte do autor, 70 anos. E ela é sempre contada a partir ali do 1º de janeiro. Então, cada 1º de janeiro entra muita obra em domínio público. Isso é assim para facilitar a contagem mesmo, tá? Então, você não precisa saber exatamente a data de morte do autor, você sabendo o ano, você faz esse cálculo. No caso de fotografia e audiovisual, os 70 anos, eles são contados a partir da divulgação da obra. Tá? E tudo isso por quê, né? Essas limitações que eu falei um pouquinho para vocês ali, o domínio público e as licenças livres, né, em geral, elas cumprem uma mesma função dentro desse ecossistema do direito autoral, né, nesse tripé de equilíbrio que a gente costuma mencionar quando a gente fala de direito autoral, que é o equilíbrio entre o autor e a indústria que explora os interesses, né, do usuário e o interesse público, né, o interesse da coletividade, o interesse de quem vai ter o acesso. Então, eles cumprem essa função, né, no que diz respeito ao acesso e à criação de um caldo cultural e de conhecimento que serve de base para a criação de obras novas, para avanço de conhecimento, da educação, de pesquisa, enfim,
totalmente alinhado aí com a ideia de compartilhamento e de acesso. Isso a gente fala um pouquinho sobre o acesso aberto. O que seria acesso aberto, né? Aqui eu trouxe algumas definições, tá? Duas definições e depois o que está escrito nas declarações. O acesso aberto, para ser chamado de aberto, ele tem que ser aberto, né? Parece muito simples, parece bem redundante, mas não é tão simples. Porque o acesso, não que não seja tão simples, o acesso aberto não é acesso de graça, tá? Locais, por exemplo, onde você pode baixar um arquivo de graça, não é um acesso aberto, necessariamente, tá? E aqui, as duas definições ali, uma do Suber, né, que diz que acesso aberto é literatura digital, online, de graça, e livre da maior parte de restrições de direitos autorais e licenças. Livre de restrições, isso é fundamental, tá? Aí, Labachas e Iglesias, tem a seguinte definição ali, eu deixei ali mais sublinhado, manter a integridade dos textos e o reconhecimento de autoria ao ser citados. Então, é texto na íntegra e reconhecimento de autoria, né? Reconhecer que eu sou autor, só isso. É como eles enxergam o acesso aberto. As declarações do BBB. Coloquei aqui para vocês não esquecerem, tá, gente? Porque daí, ó, sei que daí vocês vão lembrar que as declarações do acesso aberto são 3, de Budapeste, de Bethesda e de Berlim, tá? Assim vocês não esquecem, porque BBB, ó, cultura também, hein? O que falam essas declarações de acesso aberto? A primeira ali, ó, de Budapeste, que pode ser utilizadas para qualquer propósito legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas. De Bethesda, vamos dizer de uma maneira bem similar as duas aqui, né? Diz que as obras podem ser utilizadas para qualquer propósito legal e sujeito à atribuição de autoria. Né? As duas muito parecidas. Como é que vocês estão aí, gente? Tudo certo? Acompanhando bem? Estão me ouvindo bem? Tranquilo, tá ótimo. Então, vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão acordados. Se eu sou uma editora, né, de um periódico, um periódico científico numa universidade, e o periódico não tem uma licença, o meu periódico é de acesso aberto, gente? O que vocês acham? Pelo que a gente conversou um pouquinho aqui. Deixa eu olhar o chat. Para ser aberto, tem que estar livre de restrições. Se tem alguma restrição, ele não está aberto ainda. E se eu não indicar nada? Como? E se eu não indicar nada? Se no meu periódico, no meu artigo, lá não tem nada, eu não indico nada. Ele é aberto? Se eu for utilizar, eu tenho que reconhecer o autor. Na verdade, assim, gente, se não tiver nada, eu vou pressupor de que ele é fechado, né? Porque no direito autoral, uma obra, ela já é protegida a partir do momento em que ela nasce, ela não precisa ter registro algum, né? Ela foi materializada, como a gente viu lá, ela já é protegida. Então, se não há indicação alguma no artigo, no periódico, num livro, num filme, eu vou pressupor, né, que ela é fechada, ela tem todos os direitos reservados, tá? Então, por isso, é muito, muito, muito importante essas indicações e o uso dessas licenças que a gente vai conversar mais lá na frente. Então, sempre que a gente achar também uma obra na internet também, né, a gente tem que imaginar que ela é protegida. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais no Creative Commons em si, explicar o porquê que ele vai aparecer, tá? Em que contexto que esse projeto aparece. Ele aparece lá na década de 90,
onde começou a ter uma pressão muito grande para ampliação dos direitos de propriedade intelectual e mais específico do direito autoral, né? Por quê? Né? Porque a década de 90 foi o momento em que surgiu a internet comercial, né? E tudo mudou, toda a nossa vida mudou a partir daí, né? Ela ficou mais acessível, então as pessoas conseguiam conectar de suas casas, então teve um avanço tecnológico tremendo, né? Então, novos formatos de mídia surgindo, MP3, aqui a gente sempre fala muito, né? Dá muito exemplo da indústria fonográfica, que foi uma das mais expoentes aí, né? Então, teve um embate muito grande, né? A gente está falando aí também de possibilidade de você baixar músicas, acesso, difusão, compartilhamento de bens, então foi uma coisa assim, sem precedentes, né? E isso veio também acompanhado do quê? De uma grande preocupação de atores da indústria, né, que se viram diante, assim, de perder os modelos de negócios deles, né? Então, a indústria fonográfica ali, que se baseava na venda de CD, começou a quebrar, porque ninguém queria comprar CD, sendo que eu podia ir lá no Napster e baixar né? Tudo bem que demorava um monte, mas eu podia ir lá e baixar e escutar o meu disco sem que eu precisasse comprar ele, né? E isso, né, parecia que ameaçava todo esse modelo de negócio, assim, de morte, né? Depois a gente viu que não foi isso que aconteceu, a indústria conseguiu se reorganizar de uma outra forma, né? Mas, naquele momento, tinha essa pressão muito grande, né? E várias indústrias queriam ampliar o direito de propriedade intelectual, né? E uma das formas que se tentou para isso foi a ampliação do prazo de proteção. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 98, e teve esse movimento de ampliação dos prazos, tá? Que no caso do autor eram de 50 anos, tá? E passaram para 70 anos depois da morte. Essa pressão, ela veio, né, principalmente aí, dizem que foi da Disney, porque o Mickey, esse desenho que eu coloquei aqui do Mickey, ele ia entrar em domínio público no ano seguinte, então essa lei, que foi aprovada, ela ampliou os prazos de proteção e ficou conhecida como Mickey Mouse Act, mas o nome dela é aquele ali, ó, Sonny Bono Act. E isso também causou uma revolta muito grande de alguns autores que olhavam para esse contexto e falavam que se a gente diminui o acesso ao domínio público, a gente começa a criar o quê? Uns feudos, né, de conhecimento, de cultura, e aí toda uma discussão surgiu, várias pesquisas na época, né, que o que acontece? Poucas obras acabam sendo rentáveis depois de uma exploração tão prolongada, né, de 70 anos. Então, a grande maioria das obras não é, né, então se você fecha isso, né, se você deixa, assim, um prazo muito estendido, você fecha o acesso para um conjunto muito grande de obras. E aqui, uma das pessoas que se revoltou bastante foi esse sujeito aqui chamado Eric Eldred. Ele tinha um site que ele colocava, todo 1º de janeiro, ele ia lá e colocava as obras que estavam em domínio público nos Estados Unidos. E aí, estendendo esse prazo de proteção aí por mais de 20 anos, ele teve que fechar o site dele, porque ele não tinha o que atualizar ali durante 20 anos, né? Então, ele ganhou aí o apoio do Lawrence Lessig, que é esse professor de Stanford, ele é professor de Direito, ele defendeu, ele levou esse caso na justiça, né, porque dizendo que era inconstitucional, né, porque a Constituição americana, ela fala que a proteção intelectual, ela serve para o avanço das artes e da ciência, e que aquela lei que ampliava o prazo seria inconstitucional. Esse processo ele foi para a Suprema Corte, ganhou vários apoiadores, várias organizações, mas perderam, né? Perderam, o prazo foi ampliado, foi entendido que era constitucional, e isso foi uma frustração muito grande, né, entre essas organizações. Aí tinham várias organizações de museus, de bibliotecas, né,
de arquivos, organização de defesa de usuários, interesse público, de acesso ao conhecimento. E é isso, né, a partir daí, que começa, que o Lessig, né, que é esse professor e advogado, capitaneou esse projeto, com a criação de um projeto que ele é uma coisa, assim, que já vinha bastante do campo do software, né, o software que se utilizava ali de licenças GNU, o Linux, então, já vinham desde os anos 80, essas licenças de software livre, vinham sendo amplamente utilizadas para garantir compartilhamento do código, né? Então, o Creative Commons se inspirou muito nesse movimento. Então, para criar um conjunto de licenças que pudesse servir para o autor ou autora, né, que quisessem compartilhar suas obras na internet, fazendo uso completo do que a tecnologia permitia, né? A tecnologia já permitia você fazer isso, mas o direito não estava permitindo ainda, tá? Então, para isso que surgem essas licenças. Então, a gente costuma falar aqui que é uma passagem dos todos os direitos reservados, que é o copyright, para alguns direitos reservados, né? O Creative Commons é esse caminho do meio aí, né? Em que a gente pode escolher o que quer fazer com a obra, né? Então, assim, qualquer obra que eu crio, como, por exemplo, um artigo científico, eu posto no meu site sem colocar né, o aviso dos direitos, então, ele está protegido. Então, todas aquelas questões lá dos direitos patrimoniais que nós vimos, né? Então, o que o Creative Commons faz? Ele pega esse fato, né, de que as obras já vêm protegidas de saída e transforma isso num paradigma aí de alguns direitos reservados, né, que você vai deixando eles, você vai enfraquecendo eles, né? E como é que funciona? Antes funcionava assim, né, como está ali em cima. Antes não, né, porque ainda funciona, né? Mas basicamente funciona assim. O autor, que é o licenciante, né, ele permite um usuário, que é o licenciado, que faça alguns usos da sua obra que é protegida, tá? Por exemplo, eu quero permitir que uma editora publique meu livro. Eu vou entrar num contrato específico com essa editora. E no caso das licenças, né, a gente está falando de um modelo em que a pessoa licencia e ela licencia para a coletividade, tá? Então, ela indica qual licença que ela quer e o que a pessoa vai poder fazer com essa obra, né? Ela está entrando numa relação jurídica. A pessoa que qualquer pessoa que fizer o uso da obra está entrando numa relação jurídica com ela. E por que é importante falar isso, tá? Porque existem condições específicas que são estabelecidas em cada licença, tá? E elas têm que ser cumpridas, tanto por quem utiliza, tá? Por mais que não tenha assinado um contrato específico com aquela pessoa, eu estou estabelecendo unilateralmente quais são as condições para que a minha obra ela venha ser utilizada, tá? Eu, como autor licenciante. Eu, na hora que vou escolher a licença, eu estou estabelecendo as condições que eu quero que se utilize a minha obra. E do mesmo jeito que o não cumprimento ali em cima, né, do autor licenciante, o usuário licenciado, ele pode levar ao judiciário, o não cumprimento aqui embaixo também, ele também pode levar, tá? Essa é a lógica de funcionamento, essa que é a engenhosidade das licenças livres, né? E por isso que elas são consideradas um paradigma mesmo. Aí as licenças Creative Commons, elas têm 3 camadas. São 3 camadas, um é o texto legal, né? Um é elegível por humanos e outro é elegível por máquinas. Tá? Então, aqui, ó, esse é o código jurídico, essa cara aqui. Aí você consegue acessar no site do Creative Commons, você consegue ler todo o código jurídico. E aqui o código para humanos, porque juristas não são humanos, né? Então,
tem que ser um pouco mais simples aqui, né, que eles são os símbolos, né, então serve para que qualquer pessoa, a hora que vê, ela já vai entender quais usos que ela pode fazer com aquela obra, tá? E aqui, os símbolozinhos, né? A pessoinha ali, que é a atribuição, o uso comercial, né? O não comercial, que a gente chama. Aqui são os não derivativos, esse igualzinho, ou seja, eu quero que a minha obra seja disponibilizada na íntegra, você não pode fazer uso transformativo. E essa setinha ali é o share alike, que a gente chama, que é o compartilha igual, né, que é como se a gente colocasse um vírusinho quando coloca esse símbolo, quando utiliza de uma licença assim, porque daí a pessoa que utilizar essa obra, ela vai ter que utilizar uma licença igual a que eu utilizei, ou mais ampla, tá? Ela não pode fechar. Isso garante que vai se seguir esse espírito livre, assim, né, do compartilhamento. Então, aqui, aí essas licenças vão sendo combinadas, tá, gente? Eu vou mostrar como é que funciona depois ali no site, você responde 2 perguntas e já sai quais dessas licenças que você poderia usar. Então, esse gráfico, ele mostra da mais aberta, né, a mais livre, até a menos livre. Na menos livre, que é essa aqui, a última ali de baixo, essa CBY, NCND, eu não permito uso comercial, eu não permito a criação de obras derivadas, a gente chama essa licença de mero compartilhamento, tá? E a CC BY, que é a mais livre de todas, né? Inclusive, eu posso até fechar a cadeia, eu posso utilizar para um uso comercial, eu posso utilizar para qualquer finalidade e não tenha o share alike daí, né? Então, eu posso fechá-la. Essa licença aqui, né, a CC BY SA, é a licença que o Wikipedia usa. Então, muitos projetos de conhecimento livre que querem garantir os usos, né, viral da cadeia, utiliza essa aqui, tá? O compartilha igual. E aqui daí tem o que cada uma delas permite. Então, nós temos aí 6 licenças que são administradas pela Creative Commons, né? A CC BY, que é a atribuição, CC BY SA, que é a minha preferida de todas, CC BY NC, né, que você não pode fazer uso comercial, CC BY ND, que você não pode fazer usos transformativos, aqui a CC BY NC SA, que você não pode fazer uso comercial e você tem que compartilhar igual, CC BY NC ND, não comercial e não derivativa, essa é mais restritiva. Aí aqui a CC0, eu ia falar separadamente dela, porque eu acho que é importante. Ela foi criada depois, tá? É uma licença de dedicação da obra, ela não é exatamente uma licença, tá? Porque com a licença você está permitindo alguns usos. Isso é um instrumento que você dedica uma obra a domínio público. Aí tem uma discussão jurídica, né? Se no Brasil é possível não fazer isso, porque teoricamente você abre mão de tudo. E no Brasil tem aquelas regras lá que a gente viu, né, lembra lá dos direitos morais, que a gente não pode renunciar, mesmo que a gente queira muito renunciar, não pode renunciar. Então, tem essa discussão se ela teria essa validade. E a atribuição de autoria aqui, então, é um deles, né, teria que utilizar ainda a autoria. Ela equivale um pouco, talvez, equivale a CC BY no Brasil, né? Mas, como a gente está falando aí de licenças que são utilizadas, você vai colocar na internet, isso vai ser utilizado em qualquer lugar do mundo, isso não invalida
o uso da CC0, se eu quiser utilizar a CC0, porque tem países que o direito moral de atribuição, ele não é tão forte. Então, aí cabe mão, inclusive, de abrir mão de autoria. Então, posso usar esse instrumento aqui, porque ele pode ser usado em outros locais também. Essa aqui também, ela é diferente, é um instrumento também, Public Domain Mark de domínio público. Ela é só uma sinalização, tá? Ela é disponibilizada também pelo Creative Commons, ela não é uma licença, tá? Você usa marca de domínio público quando você quer indicar que uma obra está em domínio público, você quer comunicar aquilo claramente para quem tem acesso. Então, por exemplo, você tem lá um conjunto de obras do século XVIII que você quer colocar no teu site e você quer que teu público saiba daquilo, então você pode utilizar isso aqui, tá? Aqui, nossas licenças já estão na 4.0. Isso é importante porque vocês vão achar, às vezes, outras licenças, 2.0, 3.0, e a 4.0, ela é a mais... ela é mais recente, né? Na verdade, ela é mais recomendável e moderna, então a gente recomenda que se utilize sempre a 4.0, porque ela é internacional, então a gente fez uma adaptação a cada país, assim, né? A cada jurisdição local. Então, ela vai ganhando uma inteligência ao longo do tempo, né? Para conseguir que essa licença ela seja válida em todos os países, tá? Aqui as duas perguntas que eu falei para vocês encontram lá no site do Creative Commons, que é muito simples, né? Às vezes parece muito difícil, mas quais dessas licenças que eu vou utilizar? Como é que eu faço? Eu não entendo tão bem. Então, é muito simples, né? Você vai permitir que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas? Sim, não, sim, desde que outros compartilhem igual. Daí vai sair aquela licença lá que eu falei para vocês, a Share Alike. Permito usos comerciais do meu trabalho? Sim, não. Respondeu as perguntas, já vai sair qual licença que você está apto para usar. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Eu pergunto porque eu não estou vendo vocês, tá? Até melhorei da dor de cabeça, coisa boa. Agora vamos falar um pouquinho específico aí para o pessoal, para os editores, para o pessoal aí os periódicos científicos, tá? Em quais partes os periódicos científicos deveriam falar de direitos autorais e de licenças, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que o objetivo é a gente apresentar sempre com a maior clareza, né, a licença do periódico. E eu vou dar algumas indicações de onde que pode estar essa indicação. Primeiro, no site, né, do periódico. Então, você pode indicar lá no rodapé. Quando o autor entra, ele já consegue identificar ali de cara qual licença que o seu periódico, que a tua revista está usando, né? Então, eu peguei aqui um exemplo de uma revista de jornalismo e mídia aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é super restritiva, né? Ela não pode, é um NC ou ND, não comercial e não derivativo, né? Você pode colocar também uma declaração de direito autoral, aliás, eu acho isso muito recomendável, né? A parte ali, ó, essa aqui, também lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que é Encontros Bibli, ela utiliza uma CC BY, super ampla, e quando você entra lá nas diretrizes, na linha de submissões, e diretrizes para os autores, ela tem uma declaração de direito autoral, dizendo o que o autor deve garantir, o que ele vai ceder, tá? Então, tá muito claro ali. O que mais? No PDF do artigo, então é fundamental, eu acho fundamental colocar também no PDF, porque o que a gente compartilha, né? A gente compartilha o artigo, não necessariamente a revista completa. E se eu recebo um artigo que não tem nenhuma indicação, o que eu vou pressupor?
que ele tem todos os direitos reservados. Pode ser que a revista lá, ela tenha escolhido uma licença aberta, mas se no artigo não está, ela não vai ficar tão claro. Então, recomendo também colocar em cada artigo. Na submissão também, muito importante, né? Para que fique claro, na hora que o autor está mandando, está submetendo esses trabalhos. E eu acho importante também que se pegue apenas os direitos que são imprescindíveis para que a obra seja publicada, tá? Não precisa ceder mais, o autor não precisa ceder mais do que o necessário, tá? Aí, o que mais? Em materiais complementares, nos dados, pareceres, indexadores. Então, para deixar o mais claro possível, tá? Então, aqui eu já falei um pouquinho aqui sobre a utilização em periódicos científicos. Aqui eu falo um pouquinho sobre o decreto de São Paulo, que fala sobre licenciamento obrigatório de obras intelectuais protegidas com objetivos educacionais. Então, a rede de ensino de São Paulo tem esse licenciamento obrigatório. E a licença que a cidade de São Paulo escolheu foi o CICIBA-SA. Então, todos os materiais educacionais que são produzidos em São Paulo, na cidade de São Paulo, eles podem ser utilizados e adaptados em qualquer outra cidade do Brasil para suas realidades, né? Desde que a utilização não seja comercial, e na verdade tem que ser, na verdade pode ser comercial, mas ele tem que ter a mesma licença. Aqui, o Open Glen, né? O movimento Open Glen, que é um movimento de abertura de acervos, de museus, arquivos, bibliotecas. Ele é um movimento muito forte, a gente tem uma coordenação dentro do Creative Commons, só para Open Glen e projetos Glen, e também tem articulações mundiais muito importantes, tem padrões muito importantes, tá? E agora, como eu prometi para vocês, vou falar também um pouquinho sobre as bases de dados que a gente viu lá no começo, que eu falei rapidamente, né? Elas estão ali no artigo 7º, né? O artigo 7º já menciona as bases de dados, né? Como uma obra protegida, e isso é importante, por que eu estou falando isso? Porque é importante para periódicos, né? Para quem está produzindo material científico aí, né? Então, o artigo 7º, ele fala que as coletâneas, compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados, que por sua seleção, organização ou disposição do seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. Então, aí a gente vê que tem que ter um pouco de originalidade, né? Para ela ter essa criação intelectual. E essa proteção de base de dados pelo direito autoral, ela é relativamente nova, né? Ela é recente. Ela é de 94, que ela entrou num tratado internacional, e a obrigatoriedade dos países protegerem suas bases de dados. E daí entrou na nossa reforma do direito autoral, lá de 98. Então, ela segue, né, bases de dados, então aí elas precisam ter esse critério, assim, de originalidade, como todas as obras protegidas por direito autoral. Então, o que a gente entende? Que uma base de dados muito simplista, ela não vai ter essa proteção, tá? Então, ela tem que ter aí uma criação intelectual aí, para que ela venha ser protegida. Aí, o artigo 87, ele vai falar um pouquinho mais. Ele vai falar sobre os direitos de quem é o titular dos direitos patrimoniais sobre as bases de dados. E eles são muito amplos, talvez até mais amplos do que muitos outros tipos de obras. Então, tem aí a reprodução total ou parcial, é uma coisa que é direito exclusivo do titular de direito sobre a base de dados, a tradução, adaptação, reordenação, distribuição do original, cópias, reprodução, comunicação ao público, dos resultados dessas operações. Então, ele é bem amplo, né? Veja que
também a comunicação ao público das reordenações dessas bases também são protegidas. Então, é um leque muito, muito amplo, né, de direitos. Então, aqui, quais são os direitos sobre essas bases de dados? Então, a gente costuma falar em 4 grandes direitos, né? O modelo ou a estrutura da base de dados, o formulário em que se insere essas bases de dados, mas aqui também, lembrando que ele tem que ter originalidade, né? Ele não pode, para ser considerado protegido, o que é muito difícil, né? No Brasil, eu realmente acho que eu nunca vi um formulário receber essa proteção. Os nomes dos campos, então, por exemplo, se é um campo, endereço, obviamente, não é algo que tem uma originalidade, um critério de originalidade, tá? Mas também é possível pensar em proteção para nomes de campos também, tá? Então, por exemplo, se é uma base de dados aí de um poemas, né, que tem um poemas em si, né, a organização geral dessa base de dados, ela vai ser protegida, além, claro, do poema em si, né, e os dados, né, e os outros conteúdos da base. Então, eu acho que aqui a gente conseguiu abarcar bastante aqui de como as licenças, elas são aplicadas, e também um pouco, assim, dessa proteção ampla que eu achei importante tratar sobre os dados também, né, quando a gente está falando de periódicos e de ciência, tá? Aqui tem mais informações, aqui nessa Open Definition, vocês vão ver que tem licenças específicas, né, se vocês entrarem aqui, vão ver licenças específicas para bases de dados, mas também pode ser usadas as licenças Creative Commons, se adaptam muito bem também às bases de dados. Aqui o site da Creative Commons Brasil, vocês entrando lá vão ter todas as informações sobre as licenças, sobre os projetos que a gente está fazendo no momento. Lançamos recentemente uma cartilha com informação sobre essas licenças, então ela está bem atualizada, foi feito o lançamento no final do ano passado, então tem bastante material ali sobre direito autoral, vale a pena vocês entrarem no site. É isso, gente. Vou deixar, também vou compartilhar daí depois o meu e-mail, se tiverem ainda algumas dúvidas ou quiserem conversar sobre algum assunto, eu estou aí disponível para a gente conversar, ainda bater um papo. Estão me vendo? Obrigado, Sara. Sim, tá. Estamos te vendo. Consegui parar a apresentação? Consegui, né? Sim. Legal. Mais uma vez, obrigado. Essa excelente apresentação, no tempo, certo? Que bom, gente. Que bom. Então, passando para a segunda etapa, tá? Acho que é porque a Ana Chara pode desligar o microfone, pronto. Passando para a segunda etapa, né? A gente pode passar para as perguntas, né? No chat até então não tinha perguntas, mas o discente lá do nosso mestrado, Alcivan, ele parabenizou a Ana Chara, né? E fez algumas perguntas, na verdade 2, né? A gente pode fazer por blocos de 3, eu acho, né? Que dá uma dinamizada, e após a leitura da pergunta da Alcivan, né? Se alguém quiser fazer também no microfone, né? É só levantar a mãozinha ou fazer alguma colocação, né? Mas a pergunta da Alcivan é se há diferença jurídica entre a licença Creative Commons e o trabalho no Open Access. E a segunda seria, quando há divergência entre a licença da revista e do artigo, qual considerar?
os repositórios institucionais também estariam protegidos como base de dados? Na verdade, são 3 perguntas, né? Então, acho que a gente pode iniciar por ele, né? E depois abrir, né? Então, obrigado, Alcivan, pelas suas perguntas. Né? E tem a Emanuele Torino, né? Eu acho que a Emanuele fez a pergunta depois, que é, no caso citado como exemplo para a proteção de dados, de poemas, considerando a coleta de poemas de diferentes autores e armazenamento em uma base de dados ou dataset, a titularidade da base de dados para o compilador, né? Essa pergunta muito boa também da Emanuele. Né? E houve a parabenização aí dos nossos discentes e participantes aí também. Para sua exposição também foi muito boa, né? Uma transmissão de calma na semana turbulenta. Ótimo. Que bom, gente, que bom. Fico feliz. A Alcivan perguntou ali sobre a diferença jurídica entre a CC0 e o trabalho Open Access. Então, a licença CC0 é aquela que não tem nem atribuição, né? Na verdade, não é utilizada aqui, a gente utiliza a CC BY, né, com atribuição de autoria. Principalmente também, a CC BY, ela já é enquadrada como uma licença Open Access, tá? Mas pode-se utilizar a CC0 também, que, como eu falei, ela vai ter validade em outros países, né? Quando há divergência entre a licença da revista e do artigo, qual considerar? Olha, o ideal é que não haja, né? O ideal é que não haja essa divergência. Mas considera-se a que for mais restritiva. A que for mais restritiva. Se você é usuário, se você está fazendo uso, você, né, por precaução, vai utilizar a mais restritiva sempre. Outra pergunta, os repositórios institucionais também estariam protegidos como base de dados? Sim, os repositórios que tem as publicações, os artigos, sim, também são protegidos, né? E as bases de dados, se ela tem um critério mínimo de originalidade, elas são protegidas também. Vamos ver as outras ali de baixo. Emanuele, né? No caso citado como exemplo para a proteção de base de dados, de poemas, tá? Considerando uma coleta de poemas de diferentes autores e armazenamento em uma base de dados ou dataset. A titularidade da base de dados para o compilador, sim. Sobre isso que a gente estava falando, assim, esse trabalho de organização, de catalogação, de você fazer essa base de dados, ele é protegido, sim. Claro, o poema em si, ele vai ter uma proteção, né, e a base de dados também vai ter. Vamos ver, tem mais alguma? Sim, o próximo é o Mário. Tá com a palavra, Mário. Bom, eu vou tentar não contextualizar e fazer, são 3 questões, eu vou tentar fazer bem rápido, se for necessário, eu contextualizo, né, porque, bom, primeiro, obrigado, né, pelas informações que você nos trouxe, eu não sei se diminuiu ou se aumentou o tamanho, né, da minha angústia em relação a algumas questões. Bom, a primeira, falando de base de dados, é que eu participo de um grupo de pesquisa que tem tentado compilar nacionalmente, tem se produzido de literatura de cordel e colocar isso dentro de um repositório institucional. A grande questão é que parte desse banco de dados, ele está coletando informações de produções no Facebook, que é de onde a gente percebe que existe uma maior produção no Brasil. Agora, aí a gente enfrenta 2 problemas, e aí a pesquisa está em stand-by em relação a inserir essas informações ou não dentro desses metadados, que é justamente o conteúdo. Por um lado, existe a possibilidade de incluir
e divulgar e tornar conhecida toda a produção do autor. Por outro lado, grande parte desses autores vivem exclusivamente disso. E por mais que não haja proteção em relação a essa produção, a gente está imerso dentro de uma questão, eu não sei se seria uma questão ética, né? Assim, do ponto de vista prático, a gente percebe que é possível incluir tudo isso no banco de dados, na base de dados, e divulgar. Por outro lado, se a gente divulga, a gente cria um problema em relação à economia criativa, né? De repente, se a única forma de sobrevivência da pessoa, como é que a gente está divulgando aquilo? Isso é uma primeira questão que a gente tem discutido internamente, e quando a gente fala do direito de propriedade ou de utilizar a licença como um caminho, a gente esbarra nisso. Uma outra questão é que já é direcionada aos periódicos. A gente tem percebido que os periódicos da universidade que têm utilizado licença CC BY e têm publicado pesquisas voltadas para a área de saúde, especificamente para a questão da pandemia, tem um grande conglomerado editorial hoje que começou a utilizar uma linguagem, uma inteligência artificial que está capturando todos esses artigos e disponibilizando em sua base de dados. Só que a gente disponibiliza com licença CC BY, mas se a gente quiser acessar esse artigo, a gente não consegue acessar. A gente precisa pagar para acessar o artigo que a gente publicou. Então, até onde a gente pode ir para dizer, tudo bem, a gente está disponibilizando, poxa, mas você está ganhando dinheiro em função da nossa produção científica, e a gente não pode ter acesso, né, minimamente, nem às métricas que esse artigo produz. Então, qual é o caminho para tentar equacionar isso, imaginando que a gente está lidando com um grande conglomerado editorial, né, internacional? E a terceira questão é se é possível criar ou termos um modelo híbrido, e aí a gente já pensando a produção de livro, entre livro impresso e livro digital, onde a gente possa garantir para o livro impresso o copyright, e para o livro digital a licença CC BY ou CC BY SA, que é um caminho que a gente tem discutido como uma alternativa de divulgar a produção científica, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista do material impresso, a gente ter uma proteção maior para que o próprio autor ele não se sinta, de certa forma, desprotegido daquilo que ele está produzindo. Vamos lá. É isso, basicamente. Obrigada, Mário. Ótimas perguntas. Deixa eu te perguntar, eu vou te responder com uma pergunta. Essa coleta de dados que vocês fazem no Facebook, que você falou das literaturas, né, dos poemas de cordel, como é que ela é feita? Vocês acham e identificam e trazem, ou vocês fazem contato com o autor? Como é que é feito isso? Não, a princípio é feita uma coleta, utiliza-se a hashtag cordel para tentar encontrar o que está sendo produzido dentro dos grupos de cordéis, né? E aí todos os textos que são encontrados, esses textos são transformados em PDF e o link é salvo, né? Então esse material ele está armazenado, ainda não está divulgado porque a gente chegou a esse impasse. Então, são quase 1000 cordéis que já estão coletados, mas chegamos a esse impasse. Agora também, muitos textos, eles não têm identificação, também tem isso. O texto que tem identificação, é fácil de discutir isso com o autor. Mas também existem as produções coletivas, onde você tem 50 pessoas que escrevem o mesmo texto, onde cada pessoa escreve uma estrofe. Então, é uma complexidade cultural que nós temos na mão, que nós não imaginávamos que íamos ter isso colocado dessa maneira. Tanto é que parte da pesquisa ela está apresentando apenas o resultado, né, do ponto de vista da própria mineração dos dados, o que ele resultou, mas a gente não está apresentando os textos em si, o conteúdo em si, para não esbarrar em um problema com essas pessoas. Certíssimo, certíssimo. Porque, na verdade, assim, não tem autoria, alguns, como você fala, né, não tem autoria até
até vocês publicarem, daí daqui a pouco aparece o autor ali reivindicando como assim vocês publicaram o meu poema aí sem a minha autorização. O ideal é que você tenha ali autorização, né? Porque vocês estão fazendo realmente essa coleta sem entrar em contato com essas pessoas, né? Para que vocês tivessem, de fato, uma segurança jurídica para a publicação disso, aí teria que se entrar em contato com cada um deles, o que às vezes inviabiliza aí até a pesquisa, né? Mas eu vejo que para a base de dados e para a apresentação de alguns dessas compilações e dessa análise desses dados, aí poderia, né? Você não estaria utilizando, publicando, né? Colocando lá aqueles direitos lá de patrimoniais, de circulação, que a gente estava falando, você não está se utilizando disso, né? A tua outra pergunta dizia respeito ao CC BY, né? Que é a licença que vocês utilizam na revista, né? E daí estão vendo acontecer de pegarem né, conglomerados um pouco maiores, né? E se valer das pesquisas, né? É o que acontece bastante quando a gente utiliza realmente uma licença livre. A gente não vai ter tanto controle, né? Isso aconteceu com o Flickr, não sei se isso ficou bem em evidência, com o Flickr, com as pessoas que postavam as suas próprias fotos no Flickr, e o Flickr, ele tem uma licença CC BY, e foi utilizada essas fotografias para uma base de dados, para uma inteligência artificial de reconhecimento facial. E às vezes as pessoas não queriam que fosse utilizado para essa finalidade. Mas quando você utiliza uma licença CC BY, você está sujeito a que, às vezes, as pessoas que vão utilizar desse teu material façam algum uso que talvez você não gostaria. Então, isso está sujeito. Porém, a gente não recomenda tanto, aí algumas pessoas se sentem mais confortáveis de utilizar a não comercial, né? Mas você também está limitando muitos usos que, por muitas vezes, você vai considerar que sejam justos e até você gostaria que fizessem da tua obra, né? Então, um site, por exemplo, que tem um banner, não vai poder utilizar. Às vezes é um site que você adoraria que tua obra tivesse ali, né? Mas, como você colocou uma CC BY NC, não vai poder, essa pessoa não vai poder utilizar. Museus, às vezes, querem fazer um catálogo, e às vezes distribuir esse catálogo, vender esse catálogo, daí não vão poder. Então, tem alguns, a gente não recomenda tanto o NC, mas também vai muito de qual é a finalidade, de qual é o entendimento, né, do que aquela pessoa que está licenciando gostaria. Mas, te digo que é o que acontece quando a gente não tem o controle. A gente não tem o controle, a gente realmente liberou o uso. E a tua outra pergunta? Se nós podemos utilizar modelos híbridos em relação a livros impressos e livros digitais, copyright para impresso e CC BY SA para digital. Pode, contanto que fique muito expresso para o autor, a hora que ele está submetendo um artigo, né, para publicação ali, que vai se utilizar uma licença para o impresso e que se vai utilizar outra para o digital, né, não teria problema, mas tem que estar expresso para que ele saiba disso e que haja o consentimento dele. Acho que... Consegui? Maravilha a complexidade dessas perguntas e mais ainda das respostas, né? A Emanuele também complementou a pergunta anterior dela, né? Em havendo titularidade para um dataset de poemas de diversos autores, considerando que os poemas não sejam licenciados em CC, é possível licenciar o dataset? No caso do licenciamento do dataset, deveriam ser consultados os autores dos poemas? E a outra pergunta, né, um caso prático do Alcivan. Um repositório institucional diz que todos os direitos são reservados aos autores.
mas esse repositório é composto pelas publicações dos artigos dos professores da instituição, os quais apresentam licença Creative Commons. Tal licença, nesse caso, ativizada, está no repertório, né? Que conta e que se não tem como salvar as perguntas, né? Eu vou tentar fazer um copia e cola, mas é por isso que eu também tô lendo aqui em voz alta, né, para que fique registrado na gravação, tá certo? Mas eu vou tentar aqui pegar, colocar no arquivo e deixar lá no vídeo que vai ficar no canal do DigiCult lá no YouTube. Então, é com você, Nana. Respondendo a pergunta ali da Emanuele, é muito parecida até com essa questão que o Mário trouxe ali, né, da literatura do cordel, né, porque para que ele consiga colocar na base de dados dele e isso vir a ser publicado, esses autores dos poemas deveriam ser consultados, sim, né, devem ser consultados. Então, acho que é muito, muito parecido ali com a do Mário. A outra seria sobre o repositório, né? Que tem todos os direitos reservados. E ali é aquela questão de dar o conflito, né, entre as licenças ali, né? Se o repositório está todos os direitos reservados, a gente vai imaginar que o que tem ali dentro dos repositórios, eles estão todos protegidos, sim, né? Porém, se tem a indicação dentro de um artigo, né, aí eu acredito que poderia ser utilizado apenas esse artigo, né? Apenas esse artigo, apenas esse texto que teria essa licença mais ampla, tá? Mas o ideal é que não tenham esse conflito, é que se trabalhe muito nesse sentido de deixar muito claro que quando o usuário entra no site, ele saiba qual é a licença utilizada por aquela revista e que isso seja compatível, né, com os artigos que estão ali, né, com todo o material apresentado ali. Será que é isso, gente? Será que eu dei conta de responder todas as dúvidas de vocês? É isso. Nesse caso, inclusive, como há muitas vezes certa liberalidade do próprio autor, né? Aí ficaria muito complicado o repositório fazer esse tipo de restrição, porque seria o próprio exercício do próprio direito, né? Do próprio exclusivo, ele liberando. E eu até me lembrei quando você falou na questão do domínio público voluntário, né? No Brasil, o Sérgio Branco, acho que começou a popularizar essa ideia, e muitos juristas assim da nossa geração, né, eles aderem a essa possibilidade. Inclusive a própria tese dele publicada pela Lumen Juris, né, já começa dizendo: esta obra é uma obra em domínio público, né, abdicando dos direitos, mantendo só os morais, porque de fato, né, Camões não vai deixar de ser autor dos Lusíadas, nem qualquer outro autor que tenha caído em domínio público, né, de ter o seu direito de paternidade e maternidade, né, de vinculação com a obra, não deixa de existir, né, mas tal e qual como, pelo menos eu tenho essa impressão, né, de que quando começaram a discutir essas licenças abertas no Brasil, vários juristas mais tradicionais ou de uma vinculação com a ideia de direito de autor mais restritivista, né, diziam que essas licenças eram ilegais, né, quando a licença, na verdade, nada mais faz do que fortalecer os poderes dos próprios criadores, né, sobre a obra, deles poderem decidir, às vezes até digamos assim, lançar a mão ou abdicar mesmo de um intermediário
que no mais na maior parte das situações é ele que titulariza a obra, na verdade, né? Em termos de direitos patrimoniais, né? A maior parte desses contratos que nós conhecemos nas cadeias da economia, da cultura, né? Da economia criativa, são contratos que basicamente não tratam de licenciamento, mas de cessão, muitas vezes, né? Que aí torna até os poderes do próprio autor sobre as obras limitados. Até nesse episódio aí do Napster, eu lembro que teve uma época que muitas bandas até recorreram a essas licenças como forma, inclusive, de, digamos assim, ter uma maior proximidade com o público, ou fazer com que chegasse com maior rapidez ao público a escuta, por exemplo, de certas músicas, né? E aí eles colocavam uma parte do álbum aberta, né, para estimular as pessoas a ouvirem e, se quiserem, né, comprar o CD, né, que hoje já não é mais CD, né, a gente, que de fato a gente tem hoje o que a gente paga são por licenças para acessar plataformas, né, que tem uma base de dados que também isso é uma coisa a relação dessas plataformas com as grandes, com as majors, com o próprio mercado musical, né, onde os usuários não conhecem os termos dessas licenças e que muitas vezes os próprios autores, né, os criadores, os intérpretes, ficam a Deus dará em relação a receber, né, pela execução pública das músicas, né? Mas é só mais uma reflexão. Alguém mais quer colocar alguma questão? Eu estou selecionando aqui as perguntas. Viu? Até muita gente realmente acha, Rodrigo, isso que tu falou, que quando você está licenciando, está se utilizando de uma licença livre, você está perdendo, né? Tu vai deixar de monetizar, tu vai deixar de ganhar. E muitas vezes não, às vezes é uma questão até estratégica, né? De você ampliar o acesso, de você ficar conhecido, né, de mais pessoas estarem utilizando, ou se você já teve um ganho na produção que foi, né, durante a produção daquela obra que foi já adequado, então você tem a possibilidade de utilizar uma licença livre, né? E a gente tem vários casos, assim, de muito sucesso econômico, né? De pessoas que se utilizam de licenças livres, né? Várias bandas famosas utilizam também, às vezes acabam licenciando por Creative Commons. Gilberto Gil é um que utiliza para algumas músicas dele, né? Não as melhores, mas utiliza. Que mais? Recentemente, aquele artista que vendeu aquela obra milionária lá em NFT, a obra toda, né, o conjunto da obra, ela é composta por várias obras que foram licenciadas em Creative Commons. Então, cada uma daquelas obras menores que compõem o todo, elas estão em Creative Commons e podem ser compartilhadas. Então, acho que isso também foi determinante para que ele ficasse conhecido e conseguisse também vender uma obra daquelas por um valor milionário. Então, vai muito, assim, de estratégias também, né? E nem sempre a gente está perdendo, né? Aliás, não está se perdendo quando se compartilha, né? Por exemplo, um dos campos de estudo nos Estados Unidos hoje, no campo do direito de autor, é a economia do próprio fair use, né? Do justo e razoável, né? Porque muita gente tem a ideia de que as limitações, as restrições ou as licenças abertas, né? Elas trazem em si uma ideia de gratuidade, né?
e não sabem que por trás também há uma circularidade econômica, ou mesmo efeito de propaganda, né, marketing, publicidade, até para fazer com que essa obra tenha um maior alcance do que ficar sujeita aos intermediários tradicionais, né? O Denis tem uma pergunta, né? O Facebook não funciona como o Flickr funcionava? E aí, para esse caso da publicação de poemas e cordéis nas redes sociais, esses textos estariam abertos? Pergunta de um leigo total no assunto, eu. Todos aqui viemos a aprender, Denis. Muitas dessas coisas que a Nana Chara falou, eu sequer também fazia ideia, deu para dar uma atualizada boa. E a nossa discente lá do curso de Direito, a Ana Carolina, principalmente agora com o NFT, o compartilhamento da obra é uma coisa boa, até para aumentar o valor da obra digital. Ah, sem dúvida. Denis, aí eu acredito que não, que os termos de uso do Facebook não são como os do Flickr, não liberam, não tem um licenciamento ali, então continua sendo dos autores e das pessoas que estão postando lá. Mas imagino que o Rodrigo saiba melhor essa situação aí, sobre esses termos de uso de plataforma, né, Rodrigo? Sem dúvida, o Facebook, ele é mais... ele não... O Facebook, ele é pouco... Ele deu uma mudada agora em relação à política de transparência que ele chama de política da comunidade, né? Mas eu acredito que... Eu, uma época, cheguei, inclusive, ver até alguns termos, né, principalmente de plataformas que trabalhavam com imagens, né? E a maior parte delas, inclusive aquelas que a gente usa de banco de imagens, por exemplo, para fazer alguns trabalhos, etc., eu sempre procuro procurar na Wikimedia, né? Porque está numa licença aberta e eu posso citar, dizer que é um autor e utilizar. Inclusive, todos os meus textos no blog de BDCUT, eu procuro utilizar obras que estão ou em domínio público ou em licença aberta, né? Não os que vão para o Estadão, mas os que ficam no blog são, né? Mas eu acredito que no Facebook também haja em relação à política da comunidade, que eu lembro é uma política restritiva, né? De respeito aos direitos intelectuais, né? Agora, aqui o da Ana era um comentário, na verdade, né? Eu tenho as minhas querelas com essa tecnologia NFT, mas deixa pra lá, o debate Próximo a gente vai só sobre NFTs, né? Acho que é um assunto que rende bastante aí, tem tudo a ver com o direito autoral. Depois, senão eu vou ficar dizendo por aí que eu sou ludista, né? Que eu quero destruir as máquinas, sou analógico, enfim. Mas é isso. Alguém mais, pessoal? Tem alguma colocação, alguma pergunta? Lembrando aqui que o Igor colocou, né, o formulário no Google Docs para no Google Docs para presença aí, para que vocês obtenham o certificado para quem se inscreveu lá no SIGA, tá certo? E lembrando que a turma, né, de Direito Digital, que o nosso relatório, né, vai contar aí para a nota da unidade final, né, que nem eu coloquei no SIGA. Manuel também fez outra pergunta muito boa, que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que levar, na minha visão, né, para o debate legislativo, no contexto de reforma do direito de autor, né, que isso é uma coisa que não está muito esclarecida e que surgiu à tona novamente por conta do ensino emergencial remoto, né.
que é a questão das obras produzidas por funcionários públicos, né, por servidores. No caso da redação de uma obra, um funcionário, por solicitação do empregador, na obra, deve ser mantido o nome do funcionário como autor? A resposta se aplica para empresas de serviço público, né? Emanuele, muito boa essa pergunta, porque é uma demanda que tem, que acontece muitos problemas jurídicos com isso, muitos. Sim, eu entendo que sim, precisa, né, independente se é uma empresa privada ou pública, né, a autoria, ela deve ser mantida. Se o funcionário fez por solicitação, ou porque durante a relação contratual de trabalho, ela tem que ser mantida, sem dúvida. Tem isso daí, mesmo daí depois, se não for colocado esse nome, né, essa atribuição de autoria na obra que foi produzida, você depois pode reivindicá-la a qualquer tempo, né, você vai poder reivindicar isso, que seja atribuída a tua autoria, e talvez, se tiver dentro do prazo ali de uma indenização de danos morais, também pode reivindicar isso também. Mesmo que a elaboração ocorra durante o trabalho, porque é um trabalho intelectual, né? Então, como a gente viu, nosso direito autoral aí de origem francesa, ele preserva muito esses direitos morais. Então, esses direitos morais, eles não vão se extinguir, ele não vai poder renunciar, né? Então, mesmo que ocorra durante o trabalho, mesmo que tenha sido pequeno, a tua contribuição precisa constar o nome lá, se você teve uma contribuição para aquela obra. Será que foi clara? Consegui, Emanuele? O Alcivan ainda fez uma última pergunta, que eu acho que vai ser respondida amanhã, 9 horas da manhã, no mini curso do Jedi, viu, Alcivan? Acho que é mais do Jedi do que para a Ana Chara. Essa é difícil. Também fazendo propaganda no meu outro grupo. Essa não temos resposta ainda, Alcivan. Não temos resposta consolidada, tá uma briga. Mas é uma ótima pergunta, é uma indagação, acho que vários juristas se fazem, né, e que a gente vai ter que responder muito brevemente, né, já deveríamos estar com essas respostas, né, mas a legislação ainda não deu conta, então a gente está se degladiando sobre isso. Pronto. A Marcele colocou aí, exatamente, Marcele. Obrigado aí pela ajuda, o link para o evento de amanhã. O Lucas escreveu, inclusive, com o professor Marcos Wachowski, uma obra só sobre essa relação, e o que eu recomendo para aqueles que querem seguir por esse campo, ou ver o quanto é problemático essa pergunta simples que o Alcivan fez, né? O Alcivan só faz pergunta difícil. É muito difícil ser orientador dele e professor ao mesmo tempo, mas vamos lá. O Lucas Chiru defendeu a tese no ano passado e ele enumera pelo menos 11 teses, né, sobre a autoria e titularidade de obras produzidas por inteligência artificial, né? Então não há hoje, como a Nana bem falou aí, tipo, essa é a resposta de $1 milhão lá não se tem ainda um parâmetro, e a jurisprudência que tem hoje, que acho que é um caso chinês, outro lá nos Estados Unidos, ainda é divergente, assim, tipo, são orientações totalmente opostas. Isso que eu ia comentar, mas eu acho que as duas mais dominantes aí seria que a obra entraria em domínio público, né, que já estaria em domínio público, e a outra, claro, que todos querem, né, ou pelo menos a indústria gostaria, é que fica com quem é com quem é o proprietário daquela inteligência artificial.
Mas tem várias outras, mas essas duas eu acho que são as mais proeminentes, assim. Maravilha. Então, alguém tem mais alguma colocação para a gente deixar a Nana descansar e curtir o resto da sexta-feira dela? O Denis ainda fez uma última pergunta, vai ser a última, viu? Aí a gente fecha aqui. Qual a licença que permite, por exemplo, a doutora ter usado as imagens do Mickey e dos personagens que criaram a Creative Commons? Minha última curiosidade. Aquela do Mickey, ela já está aqui em domínio público aqui no Brasil, tá? Aquela do Mickey que eu utilizei. Porém, tem algumas ali que não estão, então, correndo perigo, vivendo perigosamente ali. Principalmente aquela do BBB ali, na verdade, né? Que é da Globo. Obrigado, Emanuele. Denis, só lembrando também, né, que nós estamos num ambiente acadêmico, né, numa apresentação acadêmica, então a Nana Chara, ela pode utilizar, inclusive, obras protegidas para expor o argumento dela, o curso dela, etc., né, de fato não tem nenhum óbice, aliás, Entra isso nas nossas limitações, né? Na diretiva da União Europeia, hoje até participei de uma conferência internacional com o povo lá do Aivar, na Holanda, e eles estavam discutindo isso, né? O artigo 5º da nova diretiva da União Europeia, que não é tão avançada assim, mas que para a época da pandemia veio a calhar porque ela basicamente permite, né, que os professores, por exemplo, em EAD, se utilizem num ambiente virtual de aprendizagem de obras intelectuais protegidas para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, e que, pasmem, né, quem primeiro transpôs, o que no direito europeu significa levar para dentro dos países, né, a diretiva, foi a Hungria, né? Foi o primeiro país que transpôs por decreto lá o Viktor Orbán, no início ainda da pandemia, foi a primeira, acho que uma das primeiras transposições dessa diretiva, que é recente, né, que ela foi aprovada já no final ali de 2019, né, enfim. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, o Mário podia também dar uma última palavrinha aí. Acredito que esse momento é o primeiro de alguns, né, que a gente pretende implantar na universidade, dar continuidade a esses ciclos formativos. Agradecer demais a Nana Chara, né, e nos colocar, né, também, se quiser, em outros momentos, falar de outras iniciativas do projeto, outros debates, a gente está aberto aqui para recebê-la, né. Então, cadê o Mário? Ele caiu? Tá aí, tá aí. Antes de passar a palavra final para a Nana Chara, ele dá uma palavrinha para vocês. Bom, agradecer, né, pela parceria, pelo apoio e de dizer que a editora ela está de portas abertas para contribuir com esse debate. Nós entendemos que é de extrema relevância construirmos essas reflexões dentro da universidade. E esse dia de hoje ele foi muito importante para a gente poder consolidar passos nesse sentido. Obrigado a Nana Chara pela exposição, né, e de nos fazer ouvir, né, diante de tantas questões que foram colocadas e que em meio a tudo isso você nos deixa mais tranquilos, né? Acredito que vamos sair daqui mais tranquilos, né, frente a essas questões que nós colocávamos. Então, um grande abraço a você, ao Rodrigo e a todos e todas que estão aqui participando dessa noite de conversa. Valeu, com você, Nanaí, para fechar. Gente, eu que agradeço o convite, Rodrigo, agradeço a todo mundo que ficou até esse horário, agradeço as pessoas que fizeram perguntas também, muito instigante, todas.
E deixo aqui também o meu contato, tá? Posso colocar daí ali o meu e-mail no bate-papo ali, para que se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma questão. Falar também que o Creative Commons, ele tem um grupo no Telegram, então se vocês se interessarem por assuntos, é um local onde a gente compartilha bastante sobre os eventos que estão acontecendo e principalmente vai muitas pessoas lá para tirar dúvidas, né? Então gera bastante debate sobre licenças livres e também sobre conhecimento livre, então são muito bem-vindos também, tá? É isso, pessoal. Boa noite. Obrigado, Ana Chara. Boa noite, gente. Tchau.